Vida que segue. Ai. Agora, menino, eu tava comentando esses dias com o Rodrigo Cuneri o quanto que os hábitos da vida da gente mudaram, né? Mudaram. A gente não comia tanto doce, a gente não comia tanto carboidrato. É verdade. Hoje, se a gente analisar, vou te dizer, acho que 60% do que a gente come é carboidrato e pelo menos uns 20% de doce. Será que isso vai interferir de uma forma negativa na saúde da gente? E aliado à falta de qualquer movimento, né, Kátia? Que a gente não tá andando para quase ficar para nada. atento, né? Estamos ficando mais Sim. tempo parado. Junta com isso tudo que você falou. Né? Eu tô bastante, sento aqui quietinho, paradinho. Mas eu acho que os hábitos do brasileiro de forma geral, né? Hoje, quando acabar o programa, é dia de faxina. Hoje tem faxina? Hoje tem, acabou o programa, a gente almoça e faz faxina. Mas hoje é terça. Sim, mas faz parte, não tem jeito. Então, quer dizer, até isso a gente tem que também incluir na vida da gente, porque não deixa de ser um bom exercício. Doutora Andressa está com a gente, Heimberger, ela que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, viu, doutora? Como vai? Bom dia. Boa tarde. Olha, a gente fica até perdido na hora, né, Kátia? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Andressa. Os hábitos da vida da gente mudaram completamente nessa época de isolamento social. E falávamos agora, até aqui no programa, do quanto que a gente está comendo muito mais carboidrato, muito mais açúcares. Se a pessoa tem uma tendência a ter diabetes, isso pode complicar a saúde dela ou não? Pode sim, Kátia. O que a gente fala é que o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que acomete os adultos, ele é uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas. E uma das causas é o ganho de peso associado com a alimentação. E geralmente é uma alimentação, como você estava super bem explicando, baseada em excesso de carboidratos. Então, o ganho de peso que vem do excesso de carboidratos, ele está associado sim ao desenvolvimento do diabetes. Agora, como saber se você tem uma tendência a ter uma pré-diabetes? A obesidade, ela é também um ponto importante a ser levado em consideração? Quem é obeso acaba tendo mais tendências a ter diabetes ou não? Isso mesmo. Eu costumo falar que, na verdade, é como se fosse assim. Começa o ganho de peso faz com que o nosso pâncreas, que é o órgão que produz insulina, trabalhe mais. Com isso, eu vou ter um excesso de insulina. O nosso organismo deixa a insulina mais fraca, que é o que a gente chama de resistência à insulina. E aí, com isso, é um longo caminho até se desenvolver o pré-diabetes e o diabetes. Mas é a mesma estrada, sabe, Kátia? Então, quando a gente ganha peso e a gente tem hábitos alimentares ruins e é sedentário, mas a gente está caminhando nessa estrada que vai do pré-diabetes para o diabetes. Agora, quem tem hereditariedade, você tem alguém na família com diabetes. Eu posso ter diabetes? Quer dizer, esse é mais um fator de risco ou não? Sim, com certeza. É mais uma peça desse quebra-cabeça. Então, quando a gente pensa em diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, a gente junta a alimentação, o sedentarismo, a gente junta a tendência genética e tudo isso somado vai fazer com que esse paciente possa desenvolver o diabetes. Mas é a tua história. Eu gosto de explicar que genética não é destino quando a gente fala em diabetes. Às vezes você tem uma família que tem histórico de diabetes, mas você se cuida, você mantém o seu peso, você faz atividade física e com isso você não vai aumentar o seu risco de ter diabetes, mesmo você tendo a tendência genética. Então tem a parte da hereditariedade e a parte da escolha que cada um faz no seu dia a dia, que aí determina se eu tenho mais um xizinho negativo nas minhas hereditariedades ou não, né?
Perfeito, perfeito. É o quanto você vai caminhar nessa estrada que pode terminar no desenvolvimento do diabetes. Você pode caminhar mais devagar, você pode caminhar mais rápido, mas isso vai depender dos seus hábitos e das suas escolhas, né? E aí, hoje, quando você fala da pandemia, o que a gente tem que ficar de olho? Justamente as nossas escolhas, né? Quanto que a gente vai cuidar da nossa alimentação nesse período? Verdade. Olha, você vê, a gente aqui, eu faço todo dia um doce, todo dia uma receita salgada. Todo dia a gente come um pedacinho de doce, mas a gente não come muito doce. Então é a gente controlar, falar assim, mas e tudo que fica aí? Uma parte a gente manda pra Band, outra parte a gente manda para algum amigo, uma parte vamos pros meninos, pros porteiros. Então é a gente dosar o que é permitido pra gente comer todos os dias. E depois fazer uma atividade também, mesmo que dentro de casa, pra gente queimar esse exagero que a gente está consumindo, né? Eu vou te falar, Kátia, que eu não gosto de proibir nada para os pacientes, a não ser, claro, quando o paciente tem alguma doença que eventualmente algum alimento vai fazer muito mal. Mas, digamos, nessa época de quarentena, a gente procura muito os alimentos conforto, né? E o doce, ele é um alimento conforto. Então, é a medida que a pessoa tem que ter de, ao que ela come, se ela perceber que ele exagerou, ela precisa compensar e gastar. Ou, eventualmente, subir escada do prédio, se for possível, se o joelho permitir também, né? Fazer uma atividade física na frente da TV. E, às vezes, não se privar daquele desejo que você tem. O que você não pode é exagerar. Mas, por exemplo, comer um pedaço de doce não é pecado nenhum. Desde que você possa, que o teu médico autorizou, o teu nutricionista autorizou, tá tudo certo. Agora, tem muitas perguntas que o Alex está separando, né, Alex? Qual a maior dúvida que está surgindo? Kátia, vamos lá. Doutora, primeiro, boa tarde. A Nessa Cantarino e muitas outras telespectadoras estão querendo o seguinte, uma diquinha rápida, que alimentos, então, a gente pode dar uma escolhida melhor em casa e se tem algum tipo de chá que pode ajudar a gente a não desenvolver um quadro aí de pré-diabetes ou diabetes. Boa pedida. Não é verdade? Olha, depois a dica boa, já que a gente está falando de saúde fantástica, né? Doutora Andressa, então, existe alguns alimentos que são mais permitidos? Existe algum chá que ajude a gente a controlar a glicemia ou não? Ou isso é mito? Vamos lá. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre comprovação científica, né? E hoje a gente busca estratégias que tenham comprovação científica. Tecnicamente, Kátia, a gente não tem nenhum chá que tenha alguma comprovação científica baseada em estudos clínicos que digam pra gente que ele vai ajudar a baixar a glicemia. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, a maior parte dos chás, quando a pessoa decide começar a usar algum tipo de chá, ela está cuidando mais da alimentação. Pode perceber, quando a pessoa resolve fazer essa ingestão de chá ou de suco verde pela manhã, ela está melhorando a alimentação. No que ela melhora a alimentação, ela acaba comendo menos carboidratos, que são açúcares ou farinha branca, ou então excesso de gordura, e com isso ela acaba reduzindo o risco do diabetes. Então eu costumo dizer que, na verdade, o chá, ele sozinho, infelizmente a gente ainda não tem comprovação científica, mas ele ajuda no contexto quando você melhora a sua alimentação como um todo. Nas suas escolhas, né, depois, a história da compensação que também a gente faz. Outra dúvida que a gente tem é o seguinte, se algumas vitaminas podem ajudar a gente, principalmente quem tem diabetes, a ter uma imunidade mais alta. Existe isso, doutora Andressa? O que a gente, na verdade, qual é a questão da imunidade do diabetes, Kátia? Quando o paciente está com açúcar muito alto no sangue, a gente tem um exame que se chama hemoglobina glicada. Esse exame, ele conta para o diabético se a diabetes está controlada ou se está descontrolada. Quando o açúcar está muito alto no sangue, ele afeta a produção dos glóbulos brancos, que é a nossa defesa. Então, a melhor vitamina que eu brinco para o paciente diabético é ele ter o açúcar controlado no sangue. Muitas vezes o paciente diabético ele desenvolve falta de vitamina B12 e aí isso afeta a parte da sensibilidade dele, mas com relação à imunidade a gente não tem nada muito comprovado não.
Mais alguma pergunta, Alex? Tem sim, Kátia. Vou fazer até uma pergunta meio da vida aqui, ó. Você sabe que os meus pais estão em casa, cada um na sua casa. Por exemplo, meu pai e minha mãe gostam de sair, gostam de caminhar, mas não pode agora. Não tem essa atividade física. E acabam comendo mais. Não, por hora não. Como é que fica esse resultado? Porque isso a gente sabe que muita gente está passando por isso em casa, né? Perfeito. Para quem tem mais idade, isso é uma verdade. O que a gente pode fazer? Eu sempre oriento os pacientes que não estão conseguindo fazer atividade física agora, pelo menos tentar fazer um alongamento ou fazer uma atividade física no seu lugar que você tá. Então, principalmente, erguer pezinho, né? Então, latinhas, a gente pode erguer o saco de arroz, o saco do próprio açúcar, né? E aí a gente vai conseguindo contornar isso. O muito importante, tem alguns aplicativos na internet que ajudam a gente a contar calorias. E aí a gente pode também usar esses aplicativos como uma forma de ter noção do que a gente está comendo, né? Até porque isso é muito bom. Às vezes a gente acha que está comendo pouco, mas em quantidade pode ser pouco, mas a escolha do alimento é completamente errada. Então, em quantidade de calorias e vazias, a gente pode estar consumindo uma quantidade muito maior do que a gente deveria, né? Perfeito, Kátia. Isso que você acabou de explicar chama densidade calórica. É quando um alimento, apesar de pequeno, ele é muito denso na quantidade de calorias dele. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, quando a gente come um pão de queijo. Pão de queijo é uma delícia, eu adoro. Mas ele tem que lembrar que é uma quantidade de caloria num pãozinho pequenininho, né? E aí, com isso, a gente tem que entrar na nossa conta para a gente poder ter um controle melhor, tanto do peso quanto do diabetes. É ter o equilíbrio, né, doutora Andressa, acima de tudo, e seguir a recomendação médica, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, baseado nas pessoas que não têm problemas de diabetes. E quem tem problema de diabetes não é porque é diet que você pode comer a travessa inteira. É de acordo com o que foi passado pelo seu médico para você, são as escolhas que a gente vai fazer, né? Exato. Mas se eu puder dar uma diquinha, eu acho assim, agora que no momento da quarentena, a gente fica, às vezes, sempre buscando alguma coisinha, né? Na cozinha, né? Abre a geladeira, pega uma coisinha. Né? A beliscada, que essa beliscada, ela é o confortinho, né? Então, se vocês forem na farmácia, tem fibras solúveis, né, que são aquelas fibras que não dão sabor, e a gente pode usar para o funcionamento do intestino, mas elas também ajudam na saciedade. Então, por exemplo, você notou que você está começando a beliscar, o que você pode fazer? Passa um cafezinho, passa um chá, dilui a fibra solúvel dentro e toma. E aí, com isso, vai te ajudando a dar saciedade. E aí diminui o papel do belisco, né, porque você já vai estar mais saciado. Até um iogurte, né, com essas fibras também, e uma frutinha ou outra também pode ajudar, né? Perfeito. Tem um outro jeito bacana de fazer, que é quando você hidrata a chia, né? Você pode colocar chia embaixo e colocar o iogurte em cima. É legal, E aí você forma eles brincam que é o pudinzinho de chia, né? Que ele fica, a chia solta, aquela gosminha fibrosa, mas isso faz com que você tenha mais saciedade. É um jeito também de você perceber que você tá beliscando, você faz o iogurte com uma colherzinha de chia. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. A doutora Andressa falou algo primordial. Toda vez que a gente é proibido de comer alguma coisa, aquilo que a gente mais tem vontade é aquilo que a gente é proibido. Então, o que a gente sabe é dosar a quantidade de comer. Hoje eu fiz uma torta de maracujá inteira, cada uma vai comer um pedacinho, e o resto a gente divide, a gente compartilha. Você mora num prédio, tem um vizinho, manda um pedacinho, faz um pratinho, manda um pedacinho pro vizinho, já junta, faz uma amizade, né? Quer dizer, não vai conversar com ele, sabe? Põe na porta, toca a campainha e volta pro seu apartamento. Mas já começa aí uma relação de vizinhos muito mais gostosa, né? Oi? E uma hora vai voltar ao normal e a gente vai poder levar a torta pro vizinho, né? Então... É verdade. Tem mais dúvidas aí, Alex? Tem sim. Ô, Kátia, a Michele Vanzella perguntou o seguinte, pra gente dar um diagnóstico, umas dicas, quais as características que podem identificar pra gente nessa quarentena que a gente pode estar desenvolvendo diabetes? Tem algum sinal que a gente percebe em casa que pode dizer isso?
Nossa, excelente pergunta, Michele. Né? Porque muita gente não vai para o hospital, né? Perfeito. E a pergunta foi muito boa, porque a gente tem sim. Geralmente, o diabetes, quando ele está descontrolado, ele é caracterizado por 3 coisas: boca seca, muita sede, muita vontade de comer. E aí a gente também tem esses pacientes com perda de peso, mas isso é no caso do diabetes muito descontrolado. A gente chama isso no meio médico de poli. Então, poliúria, muito xixi, polifagia, muita fome, e aí a gente tem polidipsia, que é muita sede, tá? E aí, isso se o diabetes estiver muito alto. Agora, se o diabetes estiver um pouco acima, são sintomas que a gente chama de pouco específicos, que podem passar de um leve cansaço, uma tontura. O paciente ele pode notar que ele teve um ganho de peso e a partir daí ele começou a ficar mais cansado. Então, o mais importante é o paciente ficar atento ao seu corpo. Se notou alguma diferença, vale a pena ir lá consultar alguma mudança, e coletar os exames. Agora, gente, bom lembrar que quando a gente fala nesses sintomas, é para a gente ter atenção. Que a doutora Andressa comentou há pouco. Vamos falar de novo dos sintomas para quem está pensando, não está fazendo exames, né? Que seu corpo está diferente, se pode ser diabetes. Quando você perceber algo de muito diferente, aí vá para o hospital. A gente está evitando ir para o hospital, porque a gente sabe que essa pandemia não é brincadeira, mas em alguns momentos é importante a gente se proteger e ir para o hospital. Vamos repetir já os sintomas, mas antes tem mais alguma pergunta, Alex? Kátia, muitas perguntas chegando nesse sentido, principalmente com as crianças. A Maria, ela fez uma pergunta que é o seguinte: ela disse que o filho dela tem 12 anos. Antes da pandemia, eles fizeram até um diagnóstico, um check-up, tudo certinho, assim, sabe? Todos os exames ok. Só que agora, nesses últimos 65 dias em casa, ele com 12 anos engordou 5 quilos. Isso pode ser prejudicial para a saúde dele? Tudo isso? Tudo isso, bastante, eu achei também. Pode sim. Bastante, né, doutora Andressa? Bastante ganho de peso, 5 quilos em 60 dias. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo são 7.000 calorias, né? Então, a gente está falando de 35.000 calorias a mais. É como se ele estivesse comendo quase 500 calorias a mais por dia. É muita coisa, né? Acho que até mais. Eu até acho que me faltou a matemática aqui, né? Mas eu acho que é bastante caloria que ele está ingerindo, né? Um pouco mais. Sim. E aí, outra, o que né? Pode não estar fazendo exercício físico, né? Exato. E aí ele fica sedentário, ingerindo calorias a mais, ele tende a acumular gordura na região do abdômen. E aí, com isso, acumula gordura no fígado e força o pâncreas a fabricar mais insulina. No que esse pâncreas fabrica mais insulina, aumenta o risco dessa criança desenvolver diabetes tipo 2. E aí foi o que a gente estava conversando, que se tiver uma tendência genética, tiver uma alimentação não tão legal e tiver sedentarismo, a gente pode sim ter um risco aumentado dele desenvolver diabetes. Então, o bom seria que a mãe dele controlasse um pouco essa quantidade de carboidrato e fizesse exercício junto com ele dentro de casa, né? Já que está todo mundo trancado em isolamento, cria uma forma gostosa da gente se divertir. Faz aula de dança, pega na internet, é tanta coisa, né, doutora Andressa? Sabe que tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, Kátia, que fala que as crianças têm que fazer 60 minutos de atividade física por dia. E pode ser uma atividade física lúdica, né? Então, um pique-pega, um esconde-esconde, né? Eu acho que talvez a pandemia esteja trazendo pra gente essa noção de que famílias unidas podem resolver problemas de saúde, como, por exemplo, o sedentarismo. Você não acha isso interessante? Eu acho que era o que a gente fazia na nossa infância. Eu tenho 51 anos. As brincadeiras todas eram de correr, de se movimentar e não de ficar parado jogando videogame, mesmo porque a gente nem tinha nada disso. Então é a gente retornar esse tempo, né, doutora Andressa? Exato. Eu acho que a pandemia, se ela tiver alguma lição muito grande para ensinar para a gente, eu acredito que é a valorização dos nossos laços familiares, né? De todos os tipos de família. E a própria família se apoiando em mudar os hábitos, né? É uma reflexão, né?
É, uma boa pedida. Boa reflexão. Tem mais dúvidas aí, Alex? Kátia, umas perguntas chegando aqui. Tem uma turma também da Melhor Idade, muita gente te mandando beijo, agradecendo o tema do programa, tirando muitas dúvidas. Agora, a Maria Vieira, 3677 é o nome dela aqui nas redes sociais, ela estava dizendo o seguinte, que ela trabalha muito, está com 67 anos, tinha uma vida muito tranquila. E no ano passado a diabetes veio e agora na pandemia, ela em casa, ela acha que a coisa está se complicando e ela não foi ao médico. Como é que faz agora? O que melhor fazer nesse momento, doutora, se ela está com receio de buscar uma consulta num hospital, alguma coisa assim? Bom, vamos lá. Maria, excelente pergunta. Primeira coisa que eu ia sugerir, se você tiver aqueles aparelhinhos que a gente chama de glicosímetro para medir o nível de açúcar do seu sangue, vale a pena que você pode, esse que está mostrando aí mesmo, né? Então, a gente pode medir de manhã cedo em jejum e antes de deitar. E se os níveis estiverem consistentemente acima de 200, é hora de procurar auxílio médico para poder fazer o ajuste das suas medicações, certo? No entanto, em casa, você pode tentar melhorar a sua alimentação, trocando, por exemplo, o pão branco pelo integral, o macarrão branco pelo integral, colocar mais frutas que tenham fibras, né? Por exemplo, você comer uma maçã com casca, uma pera com casca, você vai trabalhando com uma melhora da ingestão de fibra e melhorando a qualidade da sua alimentação, além de tentar movimentar mais o seu corpo. Então, quer dizer, em último caso, ela está com medo de ir para o hospital, mas se você vê que você está sentindo o corpo muito diferente, é indicado ir a um hospital, num caso assim mais de emergência? Acho que sim, né? Sim, Kátia, porque o que acontece? O grande problema do diabetes descontrolado é uma situação que a gente chama de cetoacidose, ou seja, é quando o açúcar muito alto faz com que o nosso sangue fique extremamente ácido. E isso é perigoso à vida, né? É uma situação de ameaça à vida, é uma emergência médica. E muitas vezes os pacientes estão com diabetes em torno de 400, 500, não percebem e esses pacientes já precisariam ter um acompanhamento médico. Então, notou que está diferente, por isso que eu acho que é importante ter o aparelhinho, né? Ter o glicosímetro, porque a partir daí a gente consegue ter um parâmetro, a gente consegue ter uma ideia se está controlado ou está descontrolado, mesmo que você não faça o exame de sangue. É verdade, é tão simples de fazer o exame em casa, a gente está vendo aí, gente, é fácil. Olha, queria agradecer demais a sua participação, doutora Andressa. Obrigada, espero tê-la mais vezes aqui no Melhor da Tarde, tá? Um grande beijo. Um beijo enorme, um bom final de tarde para vocês. Foi um prazer participar. Obrigada.